Alô moçada, boa noite, tudo bem? Professor Arilson por cá. E hoje, pessoal, meu recado, nosso alô, nosso aviso, a nossa dica vai para você que está se preparando, pessoal, para o concurso da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Nós trabalhamos atualmente com legislação de trânsito e para este concurso específico que eu tratei com você, nós trabalhamos a disciplina de Direito Penal Militar. Se você der uma olhada no edital deste concurso, está previsto aí 10 questões sobre noções, de direito penal militar, tá? Cada questão valendo 0,2 pontos. Ou seja, essas questões têm peso 2, uma vez que as demais questões, na sua maioria, vale 0,1 pontos, tá bom? Portanto, pessoal, o que é que eu quero tratar com você hoje? Sobre o artigo 9º do Código Penal Militar. O artigo 9º do Código Penal Militar, pessoal, ele vai tratar com você a respeito do crime militar, tá? Quando é que é crime militar? E aí você tem que ter aquela noção do que é um crime propriamente militar para um crime impropriamente militar, tá certo? A gente trabalha muito em sala de aula e a gente explica da seguinte forma: o crime propriamente militar, gente, ele só tem previsão no Código Penal Militar. Muitas vezes tem até um tipo parecido, Ou seja, é previsto de modo diverso na legislação penal extravagante ou no Código Penal comum, tá? Mas quando ele é tratado, quando ele não existe fora do Código Penal Militar ou é tratado de maneira diversa em outras legislações, este crime, pessoal, é propriamente militar. Normalmente o crime propriamente militar só pode ser cometido por militar, tá? Normalmente acontece isso. Já o crime impropriamente militar é aquele crime que tanto pode ser cometido pelo militar, como pode ser cometido pelo civil, tá? Tem previsão no Código Penal Militar e tem previsão nas demais leis penais, no Código Penal comum ou em leis penais extravagantes, mas o que vai fazer dele ser crime militar é as circunstâncias em que acontece esse crime, tá? Então a circunstância que vai trazer a competência da Justiça Militar para o caso. Exemplo, gente, o crime de homicídio, ele é previsto tanto no Código Penal comum, no artigo 121, como é previsto no Código Penal Militar, no artigo 205. Quem é que vai dizer se esse homicídio é crime comum ou crime militar? As circunstâncias em que ocorreu este crime. Por exemplo, se um militar de serviço mata outro militar, este crime é da competência da Justiça Militar, ou seja, é crime militar, tá? Agora, se um militar de folga, sem estar de serviço, na rua, mata uma pessoa que não é militar, um civil, numa discussão banal, uma discussão de trânsito, etc., sem ter nenhum interesse da administração militar naquela situação, aí o crime é comum, tá certo? O crime não é impropriamente militar, é um crime comum, beleza? Então pronto, definindo essas ideias iniciais com você, eu vou tratar agora do artigo 9º. O artigo 9º, pessoal, vai nos dizer se o crime é militar ou não, beleza? Então vamos lá. O artigo 9º diz o seguinte, considera-se crimes militares em tempo de paz, aí vem o inciso 1. O inciso 1, pessoal, vai tratar com você dos crimes propriamente militares. O que é que ele diz? Os crimes que trata este código, quando definidos de modo diverso, aonde? Na lei penal comum ou nela não previstos, tá, pessoal? Qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Então é crime militar em tempo de paz, aqueles crimes previstos no Código Penal Militar e não previstos na outra legislação comum, ou previstos de modo diverso naquela legislação. Então a primeira situação de crime militar. A segunda situação é do inciso 2, que vai falar dos crimes impropriamente militares cometidos somente por militar da ativa. Preste bem atenção. Ele diz, também é crime militar em tempo de paz os crimes previstos neste código e os previstos na legislação penal, olha só, tanto no Código Penal Militar como previstos na demais legislação, ou seja, no Código Penal comum, na lei penal extravagante, quando praticados. Lembrando a você que essa redação foi dada pela lei 13.491, é a lei de outubro de 2017 que expandiu, que ampliou a competência da Justiça Militar. Aí inciso A, pessoal, a linha A, por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar em situação de atividade ou assemelhado. Esta é a nossa primeira situação de crime militar. 2. Por militar em situação de atividade ou assemelhado em local sujeito à administração militar contra militar da reserva, reformado ou assemelhado ao civil. Gente, aqui o crime acontece
por militar da ativa, é praticado por militar da ativa e acontece no local sujeito à administração militar. Por isso que o crime é militar, certo? A linha C, por militar em serviço, atuando em razão da função, em comissão de natureza militar ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar da ativa, militar da reserva, reformado ou civil. Aqui é uma situação, gente, em que o crime é cometido fora da unidade, né, sob a administração militar, acontece fora, mas o militar está de serviço, né, ou está atuando em razão do serviço. Então, a Justiça Militar tem interesse em apurar e julgar este crime. Logo, o crime passa a ser militar. A linha D, por motivo durante o período por militar, né, em situação, por militar, durante o período de manobras ou exercício contra militar da reserva, reformado, assemelhado ou civil. Aqui é aquele militar, pessoal, que está em período de manobra, em treinamento, tá? Numa formatura, enfim, ele está no exercício de atividade militar e ele comete um crime contra qualquer vítima, ou seja, reformado, da reserva, civil ou assemelhado. A administração militar, a Justiça Militar também tem interesse em apurar e julgar este crime, crime da competência da Justiça Militar. E para finalizar, o próximo crime, né, cometido por militar da ativa, crime militar, é praticado por militar em situação de atividade ou assemelhado contra, pessoal, patrimônio sob a administração militar ou a ordem administrativa militar. Se a vítima, se o objeto sobre o qual recai esta ação do militar da ativa prejudica a administração militar ou a ordem administrativa militar, este crime também é da competência, pessoal, da Justiça Militar. Muito bem, para este vídeo não ficar muito longo, falei para você dos crimes militares em tempo de paz, tratei de duas situações. A primeira, nos crimes propriamente militares e depois nos impropriamente militares, né, praticados por militar da ativa, tá? Próximo vídeo eu vou tratar dos crimes militares em tempo de paz praticados por militar da reserva, militar reformado ou civil. Valeu? Se você gostou desse vídeo, assista o próximo, que é uma continuação deste. Forte abraço.